Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. O prefeito Sorato ontem reuniu a imprensa para falar sobre a situação difícil, segundo ele, que vive a prefeitura de Tubarão. Sorato disse que realmente não vai conseguir pagar os 50% do 13º salário que ele havia falado que poderia ser pago no mês de julho. Agora, o que a prefeitura, nós conversamos, ontem deu uma coletiva para a imprensa, falando da situação, mostrou o que já foi pago, mostrou o que tem para pagar ainda, que as obras não vão parar e tudo mais. E aí, deu essa coletiva para a imprensa e depois conversou conosco. Aí, o Sorato diz inicialmente o que é que a prefeitura está fazendo para reverter a situação nesse momento. Bom, o município está fazendo corte de despesa. Eu sempre digo que despesa pública é igual a unha, tem que estar sempre cortando, e é o que nós fizemos para que a gente consiga vencer o ano de 2025 e não deixe nenhuma dívida para 2026, como foi o que nós pegamos quando assumimos a prefeitura. Foram mais de 22 milhões e meio já pagos dos exercícios anteriores, só de restos a pagar, e outros 20 milhões de financiamento. Infelizmente, desses 20 milhões de financiamento pago, só 8 que a gente reduz de capital. O resto é juro. Mas a gente está tomando medidas enérgicas, necessárias, para que a gente continue honrando com os compromissos, pagando os fornecedores, pagando o salário em dia, e o 13º também. Não vamos conseguir antecipar a metade do 13º agora no mês de julho. Vamos estar trabalhando para que a gente possa honrá-lo o quanto antes, sabendo que a lei nos possibilita pagar no mês de dezembro do ano corrente. Olha, segundo o prefeito Sorato, as obras não serão paralisadas. O que é o dinheiro para as obras? Porque dinheiro para as obras tem. O que falta é dinheiro para o custeio, ou seja, 13º salário dos servidores, além de fornecedores e também o salário deles, mensal. Não, obra é diferente porque a gente tem obras com recursos vinculados, recursos que foram dados do governo do estado, recursos do governo federal e de emendas parlamentares. Então essas obras estão com recursos assegurados. Olha, segundo o prefeito, uma equipe da Amurel está estudando formas de aumentar a arrecadação do município. Para quê? Para amenizar o problema neste momento. A gente trabalha em várias frentes, uma delas é melhorar o movimento econômico do município, então a Amurel está nos ajudando a fazer uma reavaliação de todo esse movimento econômico junto às empresas aqui de Tubarão para que a gente tenha maior retorno do ICMS possível. Nós também fizemos um refis, um programa de refinanciamento daqueles contribuintes que devem para a prefeitura, a gente também espera um recurso significativo de entrada, também estamos trabalhando na Secretaria da Fazenda para incrementar a arrecadação do município e enxugando a máquina, cortando o máximo possível de despesa. Olha, segundo o Sorato, este ano a prefeitura já pagou 20 milhões de reais em empréstimos. A maior parte é do Finisa. Nós pagamos esse ano de 2025 20 milhões de reais já em empréstimos. A maioria desses recursos pagos à Caixa, ao Finisa. Foi um empréstimo de 128 milhões de reais, nós ainda temos cerca de 8 anos ainda para pagar pela frente. Foram obras que foram feitas como a Ponte da Guarda, a ponte aqui no centro, próximo ao Farol Shopping, algumas pavimentações. A gente está discutindo a qualidade dessas obras, mas obras que foram realizadas, o que nos cabe agora é fiscalizar, exigir a garantia do fornecedor e, infelizmente, pagar o financiamento. É o que nós estamos fazendo. Infelizmente, como eu já disse aqui, desses 20 milhões pagos, a gente consegue diminuir apenas 8 milhões de capital. 12 milhões é juro. Agora, como tem juro, Olha, perguntado se pretende fazer mais cortes de gastos na prefeitura, Sorato disse o seguinte. Então, com a reforma administrativa, a gente projetou uma economia de 2 milhões e meio por ano, 10 milhões ao longo dos 4 anos, com o corte que nós fizemos agora de hora extra, adiantamento e despesas diárias. A gente estima também economizar nesse ano mais 2 milhões e meio, justamente para que a gente deixe todos os compromissos com os fornecedores em dia e também com os nossos servidores. Pois é, aquela dívida dos bancos, você lembra bem, Dívida dos bancos, o leasing lá na administração do STIP, que a prefeitura tem que devolver. O prefeito Sorato disse que o jurídico ainda tenta negociar. Esse dinheiro não está sendo pago ainda, nessa forma que a prefeitura vai ter que devolver o dinheiro, não está sendo pago, porque o jurídico está tentando fazer algum acordo, tentando negociar o valor, que é mais de
100 milhões de reais. Essa dívida ainda a gente discute na justiça, é uma dívida enorme, são aproximadamente 140 milhões de reais e é outro desafio que nós temos pela frente. Essa dívida compõe os 775 milhões de reais que a prefeitura deve. Olha, Sorato deixou claro que os recursos do governo do estado e as emendas são verbas carimbadas, então elas não podem ser usadas para outro fim. Algo difícil de explicar para a população que hoje a gente tem um recurso significativo para investimento, esse dinheiro carimbado que vem, né, que nós tivemos aqui do programa Santa Catarina levado a sério, aproximadamente 50 milhões de reais do governador Jorginho Melo, dinheiro para fazer obra, para comprar equipamento. Esse dinheiro não permite que a gente pague folha de pagamento, que a gente pague o dia a dia, o combustível, as folhas, enfim, tudo que a prefeitura gasta com manutenção. Então, nós temos hoje bastante recursos, aproximadamente 100 milhões de reais para investir em obras, em equipamentos, e nós estamos fazendo isso, mas nós temos dificuldade para as despesas do dia a dia, aquilo que a gente tem que pagar com a própria arrecadação da prefeitura, com dinheiro do IPTU, com dinheiro do ISS que o tubaronense recolhe ao município. Nós temos uma outra parte da entrevista que vou usar amanhã, que aí fala sobre outros assuntos também. Hoje deixei para falar exatamente da parte financeira da prefeitura. Por exemplo, o transporte coletivo. Nós temos lá uma matéria que fizemos com o prefeito sobre o transporte coletivo e o prefeito pretende fazer algumas modificações, está fazendo um estudo, por exemplo, colocar um circular, como se chama, na cidade. E ele pretende usar o dinheiro da arrecadação, como é que se diz? Nas ruas. Da área azul. Da área azul, faltou a palavra. Ele pretende usar esse dinheiro, que é uma parte repassada para a prefeitura, para fazer o transporte coletivo, tá? Não fazer todo, mas para melhorar, para colocar esse ônibus seria colocado à disposição para a população. Outras informações passadas pelo prefeito, tá? A prefeitura hoje tem 1.880 servidores, esses são concursados, e tem 199 comissionados. Servidor de carreira, segundo ele, não pode ser demitido. Comissionados, o prefeito pretende não reduzir. Ele disse que tem menos comissionado hoje do que a administração passada. E esses 199 comissionados, hoje eles estão trabalhando na prefeitura, colocou o prefeito. Outra colocação, para pagar o 13º salário, uma parte, o prefeito precisaria desse momento de 17 milhões e 700 mil reais. E neste momento, a prefeitura não tem o dinheiro. As negativas estão em dia. E aí o prefeito disse que não terá problema de receber os recursos do governo do estado e das emendas parlamentares para as obras em Tubarão. Então ele disse que está mantendo as negativas aí em dia para evitar qualquer tipo de problema. O orçamento para esse ano, 2025, da prefeitura, 560 milhões de reais. Mas sempre é a previsão, mas deve arrecadar em torno de 500 milhões de reais. A dívida hoje chega a ainda quase 800 milhões de reais. Quer dizer, precisaria 2 orçamentos anuais para pagar toda a dívida da prefeitura. O posto de saúde central, essa é uma questão, aquele posto de saúde fica ao lado do antigo Angeloni, ali tem problema de acessibilidade, lembra que eu falei várias vezes aqui, as paredes lá, onde é aplicada a vacina, toda verde que tem problema de infiltração, pois é, o próprio Ministério Público já determinou que o prefeito tem que tirar esse posto de saúde central ali, e esse posto vai para onde? Para a antiga rodoviária de Tubarão. Está sendo reformado e o posto vai passar ali. A UPA, 24 horas. A UPA talvez não saia esse ano, porque o prefeito já falou que seria em julho, tal, tem falado constantemente que passou lá pro final do ano, e ontem alguém falou, prefeito, por que você não deixa pro ano que vem? Ele disse, pois é, eu tô pensando nisso. Aliás, tá, por falar em UPA, hoje, às 4 horas da tarde, tem mais uma coletiva do prefeito para falar sobre a ordem de serviço que será entregue hoje para os trabalhos da UPA. Então, hoje, 4 horas da tarde, tem uma nova coletiva para falar da UPA. Ontem ele falava isso, à noite, era 11 horas da noite, eu vi o prefeito fazendo uma live, um vídeo, dizendo que estava saindo da prefeitura, e em seguida eu recebi lá o convite para essa coletiva, às 4 horas da tarde, para falar única e exclusivamente da ordem de serviço que será entregue para a UPA 24 horas em Tubarão.